O Código de Trânsito Brasileiro completou 20 anos. Uma cerimônia na Câmara dos Deputados marcou o evento com a entrega de uma proposta pedagógica feita pelo Ministério das Cidades. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté desenvolve na cidade campanhas de segurança no trânsito que já ajudaram a reduzir em 15% os acidentes no município. Não respeitar a faixa de pedestre, passar no sinal fechado. Essa mulher anda entre os carros sem qualquer preocupação. Gente que atravessa a rua fora da faixa. Essas são algumas das imprudências praticadas pelos pedestres todos os dias no trânsito brasileiro. Os abusos partem de todos, dos pedestres e também dos motoristas que não respeitam a sinalização. E nem foi preciso esperar muito tempo para registrar esses flagrantes que colocam em risco a vida de todos no trânsito. Fala a verdade, não passei. Eu estava aqui e atravessei sem passar na faixa. A próxima? A próxima faixa, com certeza. Mesmo passando na faixa, esse aposentado conta que foi quase atingido por uma moto que não respeitou o sinal fechado. Aí eu olhei para lá, não tinha nada, de repente apareceu a moto, brecou em cima de mim. Eu não posso correr. Essa senhora já chegou a ser atropelada. Não se machucou, mas ficou assustada com o impacto da queda. Eu caí, jogou eu sentada. Estou aqui, graças a Deus. Foi falta de atenção ou não? Não, é que eu olhei para lá, não vim no carro, atravessei, a moto veio daqui. Eu acho que abriu, o sinal abriu quando eu fui passar. O Brasil ocupa o 4º lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito. Segundo o DataSUS, em 2015 foram 38.651 óbitos e o número de feridos passou de 200 mil. Para tentar mudar essa realidade, em Taubaté, no interior de São Paulo, a Secretaria de Mobilidade Urbana do município aproveitou a Semana Nacional do Trânsito para conscientizar as pessoas sobre a importância de obedecer à sinalização. Campanhas de cuidado e segurança que já ajudaram a reduzir cerca de 15% o número de acidentes no trânsito da cidade. A redução é um trabalho que já tem sido feito com a equipe técnica, a equipe de fiscalização. Então, melhorias viárias, educação e fiscalização. É um tripé no qual é importante para a melhoria do trânsito da cidade. E é conversando que se entende, no corpo a corpo, olho no olho. Às vezes o motorista esquece que ele é pedestre também, que ele pode ser o ciclista também. Então é que as pessoas puxem para si a responsabilidade de fazer a diferença no trânsito. Essa diferença é pensar no próximo. Na semana passada, o Ministério das Cidades entregou para o Ministério da Educação material impresso completo sobre educação para o trânsito. Uma abordagem pedagógica voltada para alunos do ensino fundamental. São livros de educação no trânsito com novas propostas de padrões mundiais desenvolvidas pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Os volumes são baseados em normas estabelecidas pela ONU. As páginas com textos e gravuras trazem novos conceitos e percepções diferentes sobre cuidados preventivos no trânsito. Coisa que acontece corriqueiramente é o pai virar para a criança e falar: põe o cinto que a polícia está ali na frente. Né? Na verdade, o pai tinha que falar: põe o cinto porque eu quero te proteger. Então, são informações equivocadas que são passadas, às vezes, pelos pais, que a gente tenta corrigir, né, com esse conteúdo. A ideia agora é fazer com que o conteúdo chegue o mais rápido possível em todas as escolas do país. Independente desse movimento que deve acontecer, a gente torce para que isso aconteça, o Observatório, em parceria com os departamentos nacionais, departamentos de trânsito estaduais, os DETRANS, os conselhos estaduais de trânsito, também vai estar fazendo um trabalho de utilização desse conteúdo. Minha gente, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Vale do Paraíba firmou uma parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba. O objetivo é unir forças para realizar mais ações sociais no município. Exatamente, nós vamos conversar com o pastor Éden, que é o responsável pela ADRA aqui na região do Vale do Paraíba. Olá, pastor, como essa parceria vai ajudar as ações sociais da Igreja Adventista? A ADRA Brasil se estabelece dentro desse município com o grande objetivo de alavancar um programa de assistência social junto
o programa que nós temos em outubro, há um atendimento aos romeiros que fazem uso desse município como rota para a grande comemoração da fé católica e também para alavancar as arrecadações do Multirão de Natal. É um projeto maravilhoso para conseguirmos promover para os munícipes de Pindamonhangaba um melhor Natal e assim possibilitar o máximo para minimizar a desigualdade social. Muito obrigada, pastor. Nós vamos conversar também com o prefeito aqui de Pindamonhangaba, o Isael Domingos. Prefeito, e como essa parceria vai beneficiar os moradores aqui de Pindamonhangaba? Toda ação solidária é bem-vinda. Nós ficamos muito felizes com essa liderança da Igreja Adventista, podendo estender a mão para a municipalidade. Vale lembrar que recentemente nós fizemos um decreto fomentando a questão de se doar, né, tanto doar trabalho quanto serviços, bens, né? Então essa ação vem de encontro ao interesse da iniciativa pública, né, que é de poder as pessoas trabalhar o doar-se, né? Tivemos aqui até um momento, né, onde foi orientado e sugerido a possibilidade de a gente fazer até uma legislação que as pessoas pudessem ter o dia de doação, que foi muito bem acolhido. Com certeza já vamos trabalhar isso para que outros munícipes, a própria Câmara de Vereadores, o Poder Público, o segundo, o primeiro, o terceiro setor, todos estejam envolvidos na questão solidária de se doar. Quais são as maiores dificuldades aqui de Pinda, dos moradores carentes aqui de Pinda, que agora vocês vão poder contar com essa parceria? Nós temos um fundo social bem atuante e a gente trabalha com a questão limitada com relação à alimentação. E nós fazemos esse rodízio, rodiziamos as famílias que necessitam, que são mais vulneráveis, nem sempre elas podem receber mês a mês um alimento, a cesta básica completa, então nós rodiziamos. Essa ação, ela incrementa mais, né, o fundo social no sentido de poder ter mais alimentos, mais doação e quem sabe assistir melhor essas famílias. Muito obrigada, prefeito. Segue o repórter setorial. Comer muito carboidrato aumenta o risco de morte mais do que comer gordura em excesso. A conclusão bastante polêmica é de um estudo que foi publicado em uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. Muitos pesquisadores já anunciaram que são contra os resultados. O estudo foi feito com aproximadamente 135 mil pessoas. Elas foram analisadas durante 7 anos e meio. Nesse período, os pesquisadores coletaram informações para associar com eventos cardiovasculares, infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Periodicamente, os participantes responderam questionários sobre os padrões alimentares. O resultado foi que no total de óbitos, que pode ser por qualquer causa, a mortalidade era 28% maior entre os que consumiam mais carboidratos e 23% entre os que consumiam mais gordura. O estudo não encontrou uma relação direta entre o consumo de gordura ou carboidrato com o aumento de mortalidade por doenças cardiovasculares. Outros pesquisadores questionam os resultados justamente porque, para eles, o estudo deveria ter considerado outros fatores de risco que podem ser responsáveis por esse número total de mortes. Thaís, de fato uma pesquisa bastante polêmica, não? Sim, muito, pois até mesmo os pesquisadores divergem na questão do consumo do carboidrato e também da gordura. Os dois são muito importantes. O bom mesmo, Jota, é que deveria ter o equilíbrio, né? A moderação. Como disse muito bem na matéria, o excesso é prejudicial. Com certeza. Em se tratando de saúde, devemos ficar bastante atentos. Bem, vamos ao plantão da redação? Vamos lá. Escola do Trabalho de Taubaté oferece 168 vagas para 9 cursos gratuitos neste mês. Entre as áreas disponíveis estão para cursos de beleza, controle dimensional, entre outras. A lista completa dos cursos e as datas de inscrições para cada um pode ser conferida no site da Prefeitura ou pelo telefone 3622-1170. E a Prefeitura de São José dos Campos decidiu ampliar de R$ 22 para R$ 28 o valor pago por atendimento para os médicos. O edital lançado em agosto ficará aberto por um período de 6 meses, podendo ser prorrogado por até 5 anos. De acordo com a Prefeitura, é previsto a contratação de 110 mil consultas em 6 meses. No entanto, apenas 2 médicos estão trabalhando.
Por enquanto é isso, J. Washington, e ainda nessa edição eu volto com os destaques nacionais. E falando de destaques nacionais, Thaís, um relatório da Agência Nacional de Águas revelou que entre 4 pessoas, uma não tem as condições mínimas necessárias, ou seja, as condições adequadas de coleta e tratamento de esgoto. Lamentável. Confira. Apesar de o Conselho Nacional do Meio Ambiente exigir que pelo menos 60% de matéria orgânica seja retirada da água, apenas 14% das cidades brasileiras cumprem essa medida. De acordo com o Atlas de Esgotos e Despoluição de Bacias Hidrográficas, os índices são referentes à análise de 5.570 municípios e as áreas rurais nem estão incluídas. De toda a carga orgânica gerada diariamente no país, inclusive fezes e urina, apenas 39% são removidos através do tratamento de esgoto, o que significa que quase 6.000 toneladas desses resíduos acabam sendo descartadas nos rios. Para a Agência Nacional de Águas, o serviço de esgotamento sanitário no Brasil está em decadência e a necessidade de melhorias na infraestrutura do setor se tornam evidentes. Em mais de 2.500 municípios, não existe uma instituição responsável pela coleta e tratamento do esgoto. Na região sudeste, 54% da população contam com o serviço, enquanto na região norte, apenas 12% da população tem o esgoto direcionado a estações de tratamento. Na região sul, essa cobertura está disponível para 40% da população, na centro-oeste para 49% e no nordeste apenas 32% tem tratamento de esgoto. A agência alerta que o descarte de esgoto nas águas, além de comprometer a saúde da população, inviabiliza o abastecimento, já que a capacidade dos rios se torna insuficiente. A agência afirmou também que, para solucionar o problema, o país precisaria investir mais de 100 bilhões de reais até 2035. O Boletim Focus trouxe mais uma queda na prévia da inflação. Desta vez, uma queda mais acentuada, mostrando um IPCA abaixo de 3% pela primeira vez neste ano. O brasileiro sofreu bastante com a alta da inflação nos últimos 2 anos. Então, quando ouve que a taxa ficou abaixo do esperado, comemora. Mas deflação demais não é uma notícia tão boa assim. O Banco Central reduziu a estimativa de inflação para abaixo da meta do governo federal. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, caiu de 3,08% para 2,97%, ficando abaixo de 3% pela primeira vez no ano. Essas previsões foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas nesta segunda-feira por meio do relatório de mercado, o Boletim Focus. Mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. Essa nova previsão está abaixo da meta central para 2017, que é de 4,5%, considerando o piso de 3% e o teto de 6%. Se a expectativa dos economistas que foram consultados for confirmada, vai ser a primeira vez que a inflação fica abaixo do piso, desde que esse regime de metas foi criado em 1999. Quando a inflação fica fora desses limites, o Banco Central tem que elaborar uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicando os motivos do descumprimento da meta. A seguir, você vai conhecer mais sobre a profissão do futuro no ramo da beleza. Aguarde um instante, voltamos já.